Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui para mais uma live segundo o Espiritismo. Aqui toda segunda-feira, às 19h30, eu e o Oswaldo, a gente faz a live segundo o Espiritismo, como se fosse o Evangelho, né? Do lar. Tá bom? Vou esperar o Oswaldo entrar aqui e a gente já começa. Boa noite, Oswaldo, tudo bom? Bem, Fábio, boa noite. Graças a Deus, bem. Sejam todos bem-vindos aí, o pessoal está entrando. Sim. Hoje estou fazendo aqui do meu escritório. Hoje a gente não vai fazer o Gota de Paz, é fazer o Para Sentir Deus. Né? Sempre lembro, faz uma mensagem aqui de um livro de mensagens diárias, né? Que aqui fica aqui no meu escritório, é esse livrinho aqui. Tá? Hoje eu vou falar da mensagem 36, vou ler aqui. Felicidade e merecimento. Então, a passagem que está em Gálatas 6:7, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Anote alguns caminhos para construir a sua felicidade. Anote alguns caminhos para construir a sua felicidade. A superação das culpas, o perdão incondicional, o desapego aos bens e afetos, a consciência tranquila, amar o trabalho, descansar somente o necessário, interessar-se pelo esclarecimento, aprender a gostar de si mesmo, viver a caridade em seus passos, o bem do próximo, o conhecimento de si mesmo, a fé no futuro, o perdão das ofensas, a paciência com o progresso pessoal, a instrução libertadora, o gasto em comum pelo bem de alguém, o gesto em comum pelo bem de alguém, o esquecimento das quedas, a vitória sobre os impulsos, a tolerância incondicional para com todos, a fraternidade nas relações, o dever bem cumprido, a ausência do desânimo, o otimismo incansável. Como vemos, felicidade não é acontecimento da sorte ou escolha do destino. É uma conquista do esforço permanente pela melhoria de si mesmo, perante o próximo, a vida e Deus. Felicidade é a soma dos bens que semeamos, portanto, uma questão de merecimento. Bom, então aqui fala de felicidade e merecimento, né? Praticamente é o que a gente sempre fala aqui, né, Oswaldo? Prática do amor, tanto com o próximo quanto a si mesmo. Você vê que aqui várias coisas, várias passagens aqui falam do bem com o próximo, mas várias passagens aqui também falam do bem com a gente mesmo, né? Então, o conhecimento de si mesmo, né? A fé no futuro, né? Você perdoar as ofensas, a paciência com o progresso pessoal. Então, a gente, né? Procurar, né? Não só amar o próximo, como diz aqui em várias passagens também, praticar o bem, praticar a caridade, como se evoluir, né? Para procurar a sua própria evolução espiritual, né? A sua própria evolução moral e espiritual. Acho que é isso que fala, né, Oswaldo? Sim. Quando nós, né, começamos a estudar o Evangelho de Jesus, né, tem uma passagem, uma parte do Evangelho que ele fala, né, o que Jesus pede pra gente, ou o que Deus espera da gente. Fala, amor e caridade. Ele fala, ele não pede para subir o Monte Everest, não pede para fazer, né, uma quantidade de coisas que as pessoas imaginam. Ele pede amor e caridade. Apenas isso, né? Duas palavras, dois gestos. Mas o que a gente percebe? Que esse amor e essa caridade é o mais difícil para nós, como você falou, no estágio evolutivo. De tudo aqui que ele falou, né? Se a gente vai lá no capítulo 17, que fala do sede perfeitos, né? Ele tem duas passagens, né? O homem de bem e os bons espíritas. E aí você vai olhar lá quais seriam as características do verdadeiro homem de bem, né? Ele diz lá, aquele que pratica a lei de amor e de caridade na sua maior pureza. Aqui, né, no que foi falado nesse Para Sentir Deus de hoje, ele diz, seria felicidade e merecimento, né? A busca nossa é pela felicidade. Mas o que nos leva a isso é o merecimento, né? Então, muitas das vezes quando a gente questiona Deus, né, para quem não conhece
o Espiritismo não conhece reencarnação, a gente sempre acha que a gente não merece aquilo que está acontecendo com a gente, né? A gente não tem merecimento. O que eu fiz? Palavras, né? Perguntas feitas. O que é que eu fiz para merecer isso? O que é que eu fiz para sentir, né? Para ter uma sorte tão triste? O que é que eu fiz? Apesar das pessoas não acreditarem na reencarnação, a pergunta, né, que está lá dentro da gente é: para que eu receba alguma coisa, eu tenho que ter feito alguma coisa. Esse seria o merecimento. E a felicidade? A felicidade não vem de graça, né? A gente busca uma felicidade que a gente não tem certeza se ela vem ou se a gente merece. A gente só busca, né? Mas o que a gente entende e aprende? A gente busca ela em bens materiais. O entendimento que o Espiritismo vai nos dar, né? Por isso que assim, eu falo assim, eu tenho na minha mão sempre o Livro dos Espíritos, o Evangelho, principalmente ele. Eu tenho os outros livros da codificação, mas eu tenho esses dois. A gente precisa estar olhando toda hora para a gente perceber, né, o que é. Felicidade e merecimento. Felicidade é uma coisa que eu quero, e o merecimento, não sei se tenho. A gente fala assim, por que merecer uma sorte tão triste? Ou por que isso acontece comigo? A pergunta, o questionamento. Quando a gente vai buscar entender Deus, Deus é todo justiça, todo bondade. Deus não dá coisas erradas, né? Como disse Jesus, Deus não dá coisas ruins aos seus filhos, né? Da mesma forma que ele fez a pergunta para os apóstolos se, né, o pai daria uma cobra, um filho que pede, né, um filho pede pão, ele dá pedra, né? O filho pede peixe, ele dá a serpente, né, que era o que é usado nas falas de Jesus. E aí ele fala, né, se o pai não dá ao filho uma coisa ruim, imagine Deus, que está muito além de tudo isso, daria. Então nós vamos percebendo, a gente não estuda os ensinamentos de Jesus, né? Ele fala assim, nós, a maioria das pessoas do nosso planeta, nós aqui estamos fazendo isso, estudamos, as casas espíritas o fazem, mas a gente fala assim, a gente não dá bola, a gente não dá atenção para essas coisas. Então, quando Jesus fala isso, ele vai tentar mostrar para nós assim, né? Por que é que eu estou passando por alguma coisa? A cada um segundo suas obras, disse Jesus. Então a gente vai percebendo que a gente corre atrás de coisas e a gente não sabe, né, se vai conseguir. Aqui ele diz, semear para colher. Nós semeamos primeiro e colhemos depois. O que nós semeamos, nós colhemos. Então, às vezes fica, mas por que eu recebo? Aconteceu alguma coisa, eu tenho que buscar entender. Mas eu vou ficar correndo atrás disso para saber o que eu fiz e o que eu não fiz? Não. Mas eu tenho que entender que se eu estou passando por algo ruim, é de merecimento. E para que eu receba coisas melhores, eu vou ter que mudar a minha plantação. Porque eu já estou colhendo o que eu plantei no passado. E eu tenho que começar a fazer a minha plantação hoje para colher futuramente. Então, ele diz assim, né? Semear e colherá. Para quê? Para irmos em busca dessa felicidade, mas nós precisamos entender qual é a felicidade. A gente sempre fala, né? O Jesus fala, né? Todas as palavras, a gente sempre vai estar citando falas de Jesus, né? Não procureis tesouros na terra, né? Ferrugem, ladrão, né? Roubam, ferrugem consome. Procure juntar tesouros no céu, onde nada disso acontece. Só que nós não fazemos isso. Nós queremos ir para um céu usando de coisas materiais, fazendo coisas materiais. A gente sempre entende, né? A vida material ela é bastante importante. Os bens materiais, eles são
importantes na nossa vida. Tem uma parte aqui que ele falou assim: descanse somente o necessário. E a mesma coisa para os bens da terra, né? Procure ter somente o necessário. Não corra atrás de algo que seja mais. Aí, né, a gente fala assim, o que é a vida? Qual é a vida melhor que a gente tem? É aquela que é equilibrada. Nem faltando e nem sobrando. Né? O que tem que sobrar em nós? Amor. Amor ao próximo, que é caridade. Então nós temos que estar buscando coisas que nos farão bem, não agora, só agora, mas que farão bem no futuro, né? E aqui ele fala, ele cita um monte de coisa, bem do próximo, perdoar, né? Perdoar os nossos erros, os erros dos outros, fé no futuro, né? Quando Jesus explica a fé, a gente quer, né? Acredita, gostaria de ter fé. Mas uma das coisas que é dita é assim, não é só você ter fé. Você tem que ter fé em Deus. Para eu ter fé em Deus, eu preciso conhecer Deus. Não que eu vou estar lá com ele agora que eu não consigo. Mas eu preciso entender, naquilo que Jesus ensinou, o que Deus espera de mim. Ou o que eu posso esperar de Deus. Se eu estou esperando uma coisa que não é possível, eu estou indo para um caminho errado. Então, ele falou assim, o que seria ter fé em Deus? Acreditar que tudo o que Deus faz é correto. Que eu preciso dar valor a isso. Eu preciso dar valor usado por outras pessoas que acreditam em Deus, né? Na palavra de Deus. Jesus vem trazer essa palavra, explicar o que nós podemos esperar de Deus. Ou o que Deus pode me dar. E a gente sempre fala, né? Às vezes a gente fica esperando que Deus dê carro, que Deus dê dinheiro, que Deus dê um monte de coisa. E a gente sempre vai falar, no mundo espiritual não tem isso da forma que nós temos. As coisas materiais só estão no mundo material. Eu vou aprender no mundo material a conquistar o mundo espiritual. E o que nós precisamos para isso? Desprendimento. Desprender, né? A gente fala assim, eu acho bacana, né, quando você participa de reuniões mediúnicas onde aqueles espíritos são socorridos. E a gente fala assim, por que é que eles precisam ser corridos? Porque eles estão presos. Presos no quê? Na vida material. Preso nas coisas da terra. E o que eu preciso? Desprender. Né? Eu brinco sempre assim, eu lembro de infância, né? Quando a gente ia nas festas de agosto, e às vezes sempre a gente queria aquela bexiga, né? Que tem aquele ar que deixa ela flutuando, né? E se você deixasse ela escapar, ela subia. Só que muitas das vezes ela não subia direto, ela ia enroscando num galho, num fio. Era o que prendia ela para ela não subir aos céus. E a mesma coisa acontece com a gente fala assim, por que a gente não sobe aos céus, a gente não vai para o mundo espiritual? Porque a gente fica preso a alguma coisa me prende. E a gente percebe, as coisas que prendem são principalmente essas coisas materiais. Então, a gente tem que vir usar os bens materiais, entender que eles são, né, dados para a gente enquanto estamos no planeta Terra, e ao sairmos daquilo, isso fica aqui. Né? Então a gente vai percebendo isso, né? Achei bonito que ele fala também, ama o trabalho. A gente faz, né? Trabalha por interesse, esperando, né? Por troca. Ele fala assim, amar o trabalho, tanto o trabalho que nos dá o sustento, como o trabalho que auxilia, na verdade, né? Sobre os outros. E aqui outra coisa, né, que eu notei, vitória sobre o impulso. A gente percebe que as coisas feitas por impulso nos prejudicam. Né? Uma compra feita por impulso, um comer demais por impulso, uma briga
pelo impulso, por não se segurar, né? Por não deixar de falar. A gente vai sempre lembrar, né? A gente já falou em outras vezes, aquela passagem, né, que eu achei bonita, que ela fica bem retratada no filme O Nosso Lar, né? De colocar a água na boca para não segurar a água na boca por um tempo. É uma das formas da gente controlar o impulso. Né? Então, assim, vitória sobre o impulso. Imagine quando a gente conseguir isso. Mas para que a gente consiga isso, a gente precisa de trabalho, de aprendizado, de busca, né? Você falou, né? Evolução. A gente é uma das coisas que o Espiritismo nos mostra, nós somos seres em evolução. Acho bacana quando, né, o Mário Sérgio Cortella fala, né? Nós não nascemos pronto. Ele tem o seu livro. Quem nasce pronto, ele fala, são eletrodomésticos, aparelhos que são feitos com as peças novas e vão se desgastando ao longo do tempo. E nós somos seres que vamos nos construindo ao longo do tempo, nos fazendo, nos melhorando, aprendendo, desde que a gente queira, desde que a gente faça o que a gente sempre fala, a reforma íntima. Como disse Santo Agostinho, né, o que ele fazia para vencer as suas más tendências? Todo dia ele fazia um exame das coisas que ele fez. Todos os dias eu pesava as coisas que eu entendi que fiz de certo e as coisas que fiz de errado, para eu saber que as coisas certas eu tenho que repetir no outro dia e as coisas erradas que eu fiz eu não posso mais repetir. Reforma, a gente sempre vai falar, né? A reforma íntima, uma reforma interior, uma reforma em mim. Eu não vou me desfazer e se fazer de novo. Eu vou, como se a gente sempre fala, né? Uma reforma numa casa onde você não pode sair dela. Você faz a reforma morando nela. Então você faz um pedaço ali, adequa um outro pedaço aqui. Por que se faz a reforma? Porque entende que dá para melhorar aquilo que você já tem. Seríamos nós, né? O que eu tenho de bom isso? Então nisso eu não mexo. Mas eu também não tenho coisas boas. Nessa eu preciso mexer. Eu preciso reformar. Há a necessidade da reforma. Então nós, como não nascemos prontos, nós temos que nos aprontar. Vamos ter que nos fazer da forma que nos deixa melhor. Só que esse melhor não é o que nós entendemos. Por isso que quando eu acredito em Deus, eu vou fazer o melhor que Ele me mostra, que Ele me dá. Através de quem? Através de Jesus. Jesus, quem é nesse momento? O ser que vem nos mostrar, falar quem, né? Ou o que é Deus, como diz no Livro dos Espíritos. O que eu posso esperar dele? O que eu posso esperar de mim? O que eu posso fazer por mim, né? Fica mais ou menos nisso. A reforma íntima, né? Você se melhorar como pessoa, você estudar como é que funcionam as coisas, serve também para o nosso acalento do nosso coração, né? Porque as coisas ruins sempre vão acontecer com a gente, né? É inevitável isso, de não acontecer mais coisas ruins. Por mais que você ore, por mais que você seja temente a Deus, por mais que você siga uma religião e faça tudo certinho, as dores virão, né? Os tapas na cara, a gente vai ser derrubado várias vezes. Só que se você entender realmente, né, como funciona a relação mundo espiritual com o mundo material, a gente começa com essas dores ter menos dores, né? Começa a entender como funcionam essas coisas e entendendo o seu sofrimento é diminuído, né? Muitas vezes a gente sofre um desencanto na vida, né? Um desencanto amoroso, perde um ente querido, né? E parece que o mundo acabou, né? Parece que o mundo, Deus, igual você falou, Deus não... O que eu fiz para merecer isso, né? Mas se você se fizer reforma íntima, estudar, ver realmente como funciona essa relação, né? Essa lei de Deus, você vai ver que tudo, por mais ruim que possa ter parecido aquela coisa que aconteceu com você, tem uma explicação, e com essa explicação você acalenta
a dor que você está sentindo. Por isso que é tão importante o estudo, né? E tão importante é muitas vezes frequentar uma casa onde tem a oração, onde tem o passe, para você, com o tempo, né? Você, é a mesma coisa de tomar um analgésico. Você vai tomando um analgésico por várias e várias semanas e meses, até o ponto que a cura está sendo feita, né? Com os estudos, né? Por isso que é tão importante essa evolução espiritual e a instrução das pessoas, né? Em geral, como funcionam as leis divinas, né? O interessante que você falou, as leis divinas, eu preciso entender as leis. Eu acho bacana, né? O livro dos Espíritos, na sua terceira parte, ele mostra isso, né? Todas as leis, né? Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, ele fala: não vim destruir leis, mas eu vim mostrar que existem leis, né? Não vou destruir, eu vou só dizer que tem e como elas funcionam. Porque as leis são de Deus e são perfeitas. Né? Às vezes a gente questiona e acha, né? Eu brinco bastante, né? Na próxima eleição para Deus a gente que vai se candidatar, porque a gente não concorda com Deus. Né? A gente acha que Deus é errado e na verdade as leis de Deus são perfeitas. Nós que ainda não entendemos, é bem isso. A gente fala assim, o dia que a gente entender isso, né, é o caminho que a gente está. Por isso que há necessidade. As pessoas querem Jesus, falam Jesus, gritam Jesus, mas poucas pessoas tentam entender o que ele quis dizer ou fazer, né? Eu acho assim, né? Ai, adoram Jesus, que você falou, né? Jesus na cruz, Jesus desse jeito ou daquele jeito, né? E Jesus fala, né? Que se me amais, esqueça o meu corpo, quem eu fui, quem eu sou, guarde os meus mandamentos. É aquilo que eu deixei, que são mandamentos de Deus. Faça isso. Se você quer ser feliz, faça isso. Aprenda isso, estude isso, né? A gente aprende tanta coisa, às vezes, inútil e a gente não procura, né? Ah, Jesus existiu, Jesus é maravilhoso. Tá, mas o que ele disse? O que você está fazendo daquilo que ele te pediu, do que ele, né? E às vezes a gente está aí, como dizem as pessoas, dando murro em ponta de faca por não buscar isso. Né? Batendo cabeça, se perdendo porque não entendeu o que ele quis dizer. E ele tentou explicar da forma mais simples possível, né? Nas suas parábolas ali, mostrando, fazendo historinhas. E foi maravilhoso o que Allan Kardec fez. E além de Allan Kardec fazer, hoje tem as pessoas que vão, né? Que você falou das casas espíritas, que vão lá ainda pegar o que Allan Kardec já mastigou bem e mastigam mais ainda, te dão mais ainda desembaraçado, né? Mostrado de uma forma com exemplos, né? Bastante simples e a gente fala que não sabe, que não quer. Relativo a Jesus, eu tenho um cunhado que ele lê alguns livros, né? E ele acha que Jesus não existiu. É uma figura criada, né? Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Que nunca acharam o corpo, não tem muitos relatos que Jesus existiu, mas tem historiadores que já provaram que existiu um Jesus ali naquela região, mais ou menos naquela época. Que existiu um homem e um profeta ali naquela época. Porque é Jesus. Eu falei para ele assim, ó, eu não vou conseguir convencer você com poucas palavras aqui se Jesus existiu ou não. Mas a única coisa que eu tenho certeza é que mesmo que você esteja certo, eu falei assim, mesmo que você esteja certo, que Jesus não tenha existido, me diga quem escreveu as leis que dizem que ele escreveu, que eu sigo essa pessoa. Se não foi Jesus, foi, sei lá, Josué, foi qualquer outro nome, eu sigo essa pessoa. Eu não sigo Jesus porque ele foi para a cruz, porque ele transformou água em vinho, porque ele ressuscitou Lázaro, e sim por causa do, né, principalmente do sermão da montanha, por causa dos seus ensinamentos em si. Então, o evangelho dele é a base, né? Então, Jesus não existe, beleza, você tem o direito de acreditar, mas procure ver os ensinamentos dele como filosofia, e não como algo místico, né? Não como algo de Deus, e sim como filosofia de vida, para ver se não é rico o suficiente. Ele ficou pensando assim, porque ele é bem estudioso quanto à filosofia, essas coisas, ele falou assim, acho que ele não estudou muito também sobre o Evangelho, mas ele ficou quieto, né? Então, se você não acha Jesus místico, Jesus filho de Deus, Jesus, né, que fez os milagres,
acredite na sua lição, né? Do seu evangelho, né? Do Sermão da Montanha, né? Nas passagens que ele deu alguma lição. Se não foi Jesus, sigo quem escreveu, quem bolou essas ideias aí, né? O filósofo que bolou essas ideias. E o nome, na verdade, não importa, né? O que importa é o ensinamento que, né? Assim, quem conseguiu até hoje aplicar de verdade o ensinamento sabe que deu certo, né? O problema é a gente ir atrás de um Jesus que não existe e mesmo, né, ouvindo coisas maravilhosas, não consegue aplicar, fica na busca, como você falou, do milagre, né? A gente sabe que milagres da forma que algumas pessoas pensam, né? Não o milagre em si, mas são coisas possíveis de acontecer, como diz Allan Kardec, né? Não importa isso, esse milagre talvez você não consiga, mas se você mudar nas suas atitudes ou o que leva você a ter os seus problemas, se você conseguir parar isso, né? Aprendendo como fazer, modificando a forma de agir, como se diz, é um milagre, né? É algo que pode modificar, na verdade, a sua vida. Eu falei para ele, a nossa discussão devia ser outra. Nossa discussão não é se Jesus existiu ou não, e sim se o que falam que ele falou, se é bom ou não. Né? Aí não tem argumento, aí ele não vai ter argumento. Você faz bem a sua vida, É. Vamos iniciar umas pressas? Ou? Vamos. Então nós vamos elevando nosso pensamento a Deus, a Jesus, convidando os espíritos superiores, nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite, e que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, o Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje, das perguntas, né, dos seguidores aqui, do pessoal que acompanha nossas lives. Sim. Aqui, voltando a falar de Jesus, né? Sim. Jesus foi tentado, né, pelo diabo, foi tentado pela coisa ruim, pelo cramunhão, pelo diabo. Até Jesus foi tentado, né, pelo lado negativo da coisa. Como é que fica a gente, né? Um ser perfeito. Como que o Espiritismo enxerga isso, Oswaldo? Pergunta interessante, né, de alguém que tá, sei lá, se aprendendo ou se já sabe, né? Como diz assim, é verdade que Jesus foi tentado? A gente sabe que sim, porque isso está na Bíblia, né? Na verdade, os evangelhos falam, né, relatam uma tentação, né, a palavra que eles usam, que ocorre no deserto da Judéia. Segundo consta, o que é interessante, né, quem relata isso, parece que Mateus e Lucas são os que acabam falando, né, mostrando no Evangelho que Jesus foi tentado. Só que é interessante que quando acontece isso, segundo o relato dos evangelhos, os apóstolos ainda não tinham sido escolhidos, ainda Jesus não tinha os seguidores. Ele vai primeiro para o deserto, né, por um motivo, ele falava que falavam que ele gostava muito de meditar, né, de sair, de ter uma conversa com os seres que ficaram na retaguarda dele enquanto ele veio
para a terra e ali ele trocava ideias, né, com eles. E é quando eles dizem que começa o seu apostolado, né, a sua parte de ensinamento. Então, acredita-se que ele conta alguma coisa depois aos seus apóstolos, que não tinham um grande conhecimento. Então, não sei o que foi relatado e como foi relatado, mas contam, né, e falam dessa tentação, né? Aí a pergunta também, né? Se isso aconteceu, como ficamos nós, né? Se o ser tentado foi Jesus, como é que isso, né, fica para nós, né? É interessante que, apesar de ele falar da tentação, várias vezes ele explica como vencer isso, né? Ele falava: vigiai e orai para não cair em tentação, né? Quer dizer, vigília e oração. Eu preciso estar atento àquilo que a gente estava falando no Gotas de Paz. Eu tenho que ver o que é que eu estou fazendo, né? A gente faz o Pai Nosso, a gente pede a Deus para que não nos deixes ou não deixeis cair em tentação. Ou seja, para a gente não ser tentado, né? O que se explica? Explica que eu devo modificar a minha vida, eu devo conhecer as leis de Deus e pedir sempre ajuda e estar atento no que é que eu estou fazendo, né? O que eu preciso fazer. Então, orar e vigiar para não cair em tentação. Na passagem de Jesus, né, no entendimento, ainda sem entrar diretamente no Espiritismo, quando você vai ver, a gente percebe que Jesus fala dessa história, ou relata essa história, mais como uma forma de dizer às pessoas que é possível vencer isso, ou vencer as tentações, ou sair desse momento difícil. Quando a gente vai buscar, né, agora para a gente entrar no entendimento maior, o que seria uma tentação, né? A gente pega, eu gosto sempre de pegar a palavra e olhar no dicionário o que ela quer dizer. Então ela diz assim: alguma coisa que nos impulsiona a fazer algo que não estamos muito certos da capacidade de resistir. Não podemos garantir quanto à nossa resistência, mas porém fazemos. Aparentemente, né, a tentação é algo que eu quero fazer, que eu gosto de fazer, mas que sei e percebo que não deveria fazer, que há algo errado que não deveria ser feito. É bastante interessante porque naquilo que a gente falamos, nós não nascemos prontos, lógico que nós fazemos coisas erradas. Lógico que vamos perceber que gostamos de coisas que talvez não deveríamos fazer, né? Tipo assim, né? Eu não posso comer doce, né? Por um motivo talvez de saúde. O que seria a tentação para mim? Um prato de doce, né? Um pudim de leite lá olhando para mim. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que resistir a ele, sabendo que não posso. Ou, como diz, né, que a gente falou ali, eu tenho que ter equilíbrio. Eu não posso comer todo o prato, né, a bandeja, a forma de pudim. Porém, eu posso comer um pedaço. Esse seria uma vitória sobre a tentação. Ou eu conseguiria resistir a isso pensando dessa forma. Se não posso, não posso. Se posso um pedaço, um pedaço. Só que a gente se deixa, né? A ideia sempre é a gente se deixa levar pelo impulso. Que a gente foi também estudado ali no Gotas de Paz, que a gente tem que vencer o impulso, né? Uma vitória sobre o impulso. Ou fazer as coisas sem pensar por que está fazendo, né? Com relação, né, a gente não entendimento, você já na pergunta você fala, né, alguém como Jesus foi tentado, né? Falou assim, será que Jesus foi tentado?
Porque se a gente entender que ele foi tentado, né? E vamos dizer assim, mexeu com ele no entendimento de alguns, né? Poderia ter tomado outro caminho, poderia. Será que existe algum ser capaz de seduzir Jesus? Então, assim, quem seria Jesus para o Espiritismo ou para o nosso estudo, né? A gente vai lá no Livro dos Espíritos, pergunta 625, né? Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E a resposta dada pelos Espíritos, eu acho bacana assim, né? Existe, né? Allan Kardec pergunta, né? Existe um tipo perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir? Olha o que Allan Kardec coloca, para servir de guia e modelo. Mostrando que nós na Terra não temos guia e modelo, nós encarnados na situação que nós estamos. Precisaria de alguém de muito maior. Então Deus ofereceu um ser para vir até nós para servir de guia e modelo. E a resposta é Jesus. Dada pelos Espíritos, apenas isso, Jesus. Allan Kardec vai continuando o estudo, vai fazendo perguntas, ele responde depois. Jesus é para o homem o exemplo da perfeição moral a que pode pretender a humanidade na Terra. Deus nos oferece Jesus como o mais perfeito modelo, e aquilo que ele ensinou é a mais pura expressão da sua lei, ou seja, da lei de Deus, porque é o próprio Espírito Divino e foi o ser mais puro que viveu na Terra. Né? Então aqui a gente mata essa parte de perfeição. Quem é Jesus? O ser mais perfeito que veio até a Terra. De todos que vieram na Terra, Jesus foi o mais perfeito. Né? No Livro dos Espíritos, por isso que eu falo assim, eu vou sempre citando e mostrando o Livro dos Espíritos, porque assim, para mim, eu falo eu como estudioso, para todos aqueles que conhecem o Espiritismo, ele tem, né, as respostas que a gente precisa. Pergunta 97, né, fala de hierarquia espiritual, a hierarquia entre os espíritos. Ele pergunta, existe um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? Existe uma graduação, um degrau, um mais abaixo, outros mais acima? Ele fala que existe, né, um número ilimitado e não existe uma ordem de demarcação. Porém, eles mostram assim, em primeiro lugar, os espíritos que chegaram à perfeição. Eles chamam de espíritos puros, que Jesus é um espírito puro. Aí ele fala, aí tem, né, ele divide em 3 ordens. De segunda ordem são aqueles que atingiram o meio da escala. Não são imperfeitos e não são totalmente perfeitos. Eles estão no meio do caminho. Aí acho que é interessante que eles falam assim. O desejo do bem é a preocupação dos espíritos que estão no meio do caminho. E os que estão mais abaixo, que ele fala que são os do último grau, ele fala ainda no início da escala, são os espíritos imperfeitos, caracterizados pela ignorância, ou seja, pela falta de conhecimento, por desejo do mal, por ainda se deixar levar por coisas erradas, e por todas as más paixões que retardam o seu adiantamento. Aqueles que se deixam levar pelas coisas ruins, por isso não evoluem, retardam o seu adiantamento. Quando ele vai falar dos primeiras ordens, que são os espíritos puros, ele diz assim, quais são as características gerais dos espíritos puros? Ele fala assim, não sofrem nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Então, nenhum ser que esteja abaixo consegue influenciá-lo. E o conhecimento que ele tem, é uma superioridade intelectual, moral absoluta em relação aos que estão abaixo. Ele diz, né? Os que estão nessa primeira classe passaram por todos os graus da escala e se libertaram de todas as impurezas da matéria. Então a gente percebe que Jesus vem à matéria, mas a matéria não influenciou. Então ele não tinha desejos materiais.
era um espírito perfeito, que está acima de todos os espíritos. Então, nenhum outro que esteja abaixo, porque eu falo porque está abaixo? Para que você se tornar um espírito puro, você venceu tudo. Então, não vai ter como espírito puro um ser que queira o mal. Só vai querer o mal aquele que estão nas classes mais baixas, ou seja, que estão, no nosso caso, aqui na Terra. Então esse ser não tem superioridade sobre Jesus. Então ninguém conseguiria, mesmo que quisesse, tentá-lo. Segundo constam, né, as pessoas que se aproximavam de Jesus já sentiam a sua influência, a sua superioridade só de se aproximar, de chegar. A gente fala assim, aproximar que eu digo pode ser por volta aí de um raio de 30 quilômetros. Já conseguiria perceber a superioridade de Jesus. Então ele diz assim, tendo atingido o elevado grau de perfeição que é capaz a criatura, não tem mais que sofrer o que a gente sofre. Então a gente vai perceber que Jesus não passaria. Com relação a gente, né? A gente falou de Jesus sofreu tentação, né? Como ficamos nós? Qual é a nossa relação? Se ele sofreu, a gente vai perceber que ele não sofreu, né? Pela explicação. E nós sim, sofremos a tentação. Pergunta 636 do Livro dos Espíritos. O bem e o mal são absolutos para todos os homens? Bem e mal, eu tenho que passar por isso, eles são absolutos, eles vão acontecer com todas as pessoas. Ele diz assim, a lei de Deus é a mesma para todos. Então, o que um tiver que passar, todos terão que passar, aparentemente dentro do seu aprendizado para a evolução. Mas o mal, ele fala assim, o mal depende principalmente da vontade. A gente estudou essas duas perguntas, a gente recebeu duas perguntas depois que a gente fez o estudo do Pai Nosso com relação a não nos deixeis cair em tentação, nos livre do mal. A gente pegou a parte que Allan Kardec falava da vontade, né, que os espíritos responderam para ele, e outra pergunta chega sobre a tentação. Então ele diz assim, mas o mal depende principalmente da vontade que se tem de praticar. Para você praticar o mal, você tem que ter vontade de praticar. Livre-arbítrio nós temos, mas eu preciso ter vontade. Eu quero praticar, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. Então ele diz assim, bem é sempre bem, mal sempre mal. Não dá o mal de vez em quando, bem de vez em quando. Ele fala, não, bem é sempre bem, mal é sempre mal. Qualquer que seja a posição do homem, a diferença está no grau de responsabilidade. Ele fala assim, qual é o grau de responsabilidade? Né? A gente já aprende que quando nós entramos no mundo de provas e de expiações, a explicação para definir mundos de provas e expiações, a gente percebe que quando a gente atinge a inteligência, a intelectualidade a ponto de ter livre-arbítrio, ou de saber que posso ou que não posso fazer alguma coisa, que devo ou não devo fazer alguma coisa, você quer isso? Não, não quero. Quer fazer isso? Quero. Quando eu tenho isso, eu já passo para o mundo de provas e de expiações. E a gente sempre chega assim, né? Eu tenho a liberdade de fazer o que quiser. Correto? Correto. Todos têm. Quando passam, principalmente, para o mundo de provas e expiações. Porém, com a liberdade de fazer o que quiser, vem a responsabilidade por aquilo que é feito. Né? Ou seja, eu posso fazer, mas responderei por aquilo que fiz. Né? Então, quando Jesus ele fala para nós orarmos e vigiarmos, né, com essa relação de entender que eu devo ou não devo fazer isso, que aquilo que eu fizer eu respondo por aquilo que na verdade fiz. Com relação à progressão dos espíritos, só para que a gente entenda, né, progressão dos espíritos, pergunta 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou seja, a gente nasce bom ou a gente nasce mal? Mas Allan Kardec, já tendo um entendimento, ele fala, ou eles mesmos que se melhoram, são eles mesmos que se melhoram. Aí a resposta já pela pergunta segunda, ele diz assim, são os próprios espíritos que se melhoram.
passando de uma ordem inferior para uma ordem superior. Então a gente inicia numa ordem inferior para terminar numa ordem superior. Allan Kardec, não contente, ele faz a pergunta: dentre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Quer dizer, Deus escolhe, eu vou roleta russa, esse vai ser bom e esse vai ser mau? Foi a pergunta de Allan Kardec. Aí a resposta, né, que sempre que a gente tem oportunidade de alguém explicar isso, ele vai falar, né? Deus criou todos os espíritos, todos que são criados, eles são criados simples e ignorantes, sem o conhecimento. Deus deu a cada um a missão com o objetivo de esclarecer, ou seja, cada um vem à Terra sem conhecimento nenhum, sem ter nada, iniciando do zero, e começa a fazer uma trajetória para adquirir alguma coisa, ou para adquirir conhecimento. E fazê-los chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-lo dele, Deus. Então, a gente vai se aperfeiçoar, adquirir conhecimento, mas ele fala assim, não é só adquirir conhecimento. Por isso que é usado o Espírito de verdade, e as palavras ditas por Jesus sempre são: eu sou a verdade, eu sou o caminho e a verdade. Ele sempre vai usar, não que ele fosse a verdade, mas o ser que veio trazer essa verdade ou ensinar essa verdade. Então, assim, a perfeição pelo conhecimento da verdade para nos aproximarmos de Deus. Caminho que nos leva a Deus, eu sou o caminho e a verdade, e a vida, ninguém chega a Deus senão por mim, disse Jesus. Quando nós aprendemos a verdade que ele ensina, nós estamos no caminho para chegar a Deus, né? Para alcançar a felicidade que a gente falou ali eu falo gotas de paz, mas hoje é para sentir Deus, né? Felicidade eterna e pura para que os que alcançam a perfeição. Então, tem um caminho a se seguir, a gente inicia de baixo para chegar em cima, né? Então, nós ainda somos seres capazes de sermos tentados, de ainda fazermos coisas erradas. Aí cai naquilo que a gente fez na pergunta com relação à vontade, pergunta 909, que fala das paixões. Ele diz assim: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Eu posso vencer aquilo que me leva para o mal, né? Uma tentação. Eu posso vencer a tentação por um esforço, fazendo um esforço? Allan Kardec, já entendendo o que os espíritos explicavam com seu conhecimento, ele pergunta: eu tenho uma tendência, eu sou tentado, de repente eu me vejo fazendo coisas erradas. Ele fala assim: eu poderia vencer as más tendências, ou o ser humano, todos aqueles que passam por isso, poderiam vencer essas más tendências fazendo esforço? Aí a resposta dos espíritos é sim, e algumas vezes pouco esforço. Ele não fala que você tem que fazer uma baita esforço, é difícil demais. Ele fala, não, a resposta dada pelos espíritos é sim, muitas das vezes com pouco esforço. O que falta é vontade. São poucos os que se esforçam. Então, às vezes a gente faz esforço para tanta coisa, mas a gente não faz esforço para vencer as nossas limitações, as nossas más tendências, os nossos erros ou aquilo que nós fazemos de errado. Pergunta 911, ele diz assim: existem paixões tão vivas e irresistíveis, coisas que não dá para resistir, que não tem condição, qualquer um faria, qualquer um cairia nessa tentação, né? Que a vontade não tenha o poder de superá-lo. Ele diz assim: há muitas pessoas que dizem eu quero, mas a vontade fica apenas nos lábios. Querem, né? Isso vai falar de nós agora aqui. Querem, mas estão bem satisfeitas e que isso não aconteça. Eu quero, mas não quero muito. Eu gostaria muito de parar de comer do jeito que eu como. Será que é verdade? Eu quero mesmo? É verdadeiro? Eu vou fazer um esforço para isso? Eu queria tanto emagrecer. Será que quero mesmo? Será que se eu conseguisse fazer um esforço maior, me dedicar, eu conseguiria? Então ele diz assim, né? Na verdade, a gente não quer muito.
né? Então o que que precisa? O que que nós devemos fazer, né? Como o Espiritismo vê, como explica, como ficamos nós com relação à tentação? Aí ele diz, né, qual o meio mais eficaz de combater a predominância da matéria? Aquilo que a gente falou, desprendimento. A gente aprendeu muita coisa ao longo do nosso tempo na matéria, se prendendo a algumas coisas. São essas coisas que não nos deixam vencer. A gente está preso a um sabor, a uma coisa, um desejo, alguma coisa que me satisfaz e não busca outras satisfações. A gente fica preso aqui. Então ele fala desprendimento, desprender da matéria. Então os espíritos puros, para se aproximar de Deus, se tornarem espírito, aqui a Beth fala, chocolate, né? E chocolate ainda acho que, né? Fala assim, a gente tem coisas piores que a gente faz, não só com alimentação, né? A alimentação é mais um exemplo, mas a gente fala assim, a gente precisa, na verdade, praticar isso, a gente precisa orar e vigiar e precisa praticar, na verdade, o desprendimento, né? O nosso horário é curto, mas assim, acredito que com relação ao que foi perguntado, né, nós conseguimos, através, eu falo sempre assim, eu nunca falo o que eu entendo, eu sempre vou buscar nos livros, na codificação, naquilo que Allan Kardec falou, naquilo que Jesus falou, né? Então Jesus nunca, pela sua evolução, seria tentado, nós sim, mas podemos vencer, podemos com vontade, com esforço, com oração, com vigília, com treinamento, com habituar o que nós habituamos a fazer de errado, nós precisamos habituar a fazer de forma correta. É isso mesmo. Dá para encerrar, então. Deixa eu só olhar aqui, não tem mais nada. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e agradecendo por esses momentos, por mais esta oportunidade de aprendizado que nós tivemos, graças a Deus, a Jesus, a essas correntes espirituais que vêm nos visitar, sempre nos inspirando através dos ensinamentos de Jesus. E assim nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a esses espíritos que nos auxiliam, pedindo essas correntes espirituais que estão aqui nos auxiliando, que vieram nos visitar, que deixaram o seu local para vir até nós, visitando a cada recinto de cada irmãozinho participante dessa live. Então nós pedimos essas correntes médicas do espaço que possam nos auxiliar naquilo que mais precisamos, dando a todos nós um passe espiritual, as correntes médicas trazendo do laboratório espiritual o remédio, colocando sobre as águas que cada um disponibiliza em seu recinto, colocando ali o remédio para a necessidade de cada um de nós, aproveitando que Deus nos permitiu esses espíritos, pedindo a eles que nos auxiliem, aqueles que estão passando por necessidades maiores, pedimos essas correntes que possam auxiliá-los em tudo aquilo que for necessário e que seja permitido por Deus e Jesus. Vamos pensar também naqueles seres que nós sabemos que estão passando por algum momento difícil, mas que não participaram desse momento, dessa live, que não tem ainda essa oportunidade, que nós possamos elevar o nosso pensamento até eles, para que essas correntes visitem também esses recintos, auxiliando esses irmãozinhos em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. E aproveitando esse momento de paz, de harmonia, de boas vibrações, juntando as nossas boas vibrações, as vibrações dessas correntes espirituais que vêm nos auxiliar, assim pedimos para que a gente possa levar essa paz, essas vibrações a todos aqueles seres que necessitam na face da terra, nas delegacias, prisões, penitenciárias, em todos os hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, nos estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga,
hospitais para a cura e tratamento de doentes, principalmente os doentes de câncer e também de todas aquelas doenças ou moléstias que afligem o espírito humano, nos recintos onde se encontra o irmãozinho necessitado, nas ruas onde se encontra o irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse: onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nessa live. Eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a Ele. E aproveitando então um momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Então, isso aí, Oswaldo. Boa noite a todos. Que a paz de Deus e Jesus fiquem com todos. Até segunda-feira que vem. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Boa noite, Fábio. Uma grande semana para todos nós. Nos encontramos na próxima segunda-feira. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja. Que seja. Até mais.